O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àqueles que tinham falado: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis a minha mãe e meus irmãos, pois sou daquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos celebrando Nossa Senhora do Carmo. Nós sabemos que existem várias Nossas Senhoras com vários títulos, mas é uma só mulher, é a mãe de Jesus. E o Evangelho de hoje nos fala dela. E se nós olharmos de modo bem superficial a palavra que nós acabamos de escutar, nós podemos fazer interpretações longe daquilo que pensa a igreja. Primeira coisa, o texto diz que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus estavam querendo falar com ele. Então, o irmão de Jesus aqui não significa que Maria teve outros filhos. Significa que são primos de Jesus. Quando se faz parte da mesma tribo, todo mundo se chama irmão. É a mesma família, o mesmo sangue. Então, Nossa Senhora não teve outro filho a não ser Jesus Cristo. E muitos, lendo esta palavra, pensam que a igreja está errada. Como pode a igreja estar errada desde 2000 anos? Como pode Santo Agostinho errar? Como pode Santo Tomás errar? É impossível. Como pode os santos doutores errar? Eles sempre afirmaram que Nossa Senhora não teve outros filhos. Ela é virgem. E outra coisa aqui, quando Jesus fala que a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do Pai do céu e a põem em prática, Jesus não está desprezando a sua mãe. Jesus não está sendo mal educado porque ele não iria transgredir o mandamento honrar pai e mãe, ao contrário, ele viveu este mandamento de modo pleno, de modo perfeito. Ele honrou a sua mãe de modo mais perfeito possível. Na verdade, querido irmão, querida irmã, Jesus estava elogiando a sua mãe. Porque Jesus diz: todo aquele que escuta a palavra do Pai e a põe em prática, este é minha mãe, irmão e irmã. Quem mais na terra fez a vontade do Pai? Foi a Virgem Maria. Foi ela que disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então Nossa Senhora foi aquela que vivenciou a palavra de Deus de modo perfeito. Tanto é verdade que a palavra de Deus se fez carne nela. Então existe aqui um duplo elogio a Nossa Senhora. Ela fez a vontade de Deus e ela se tornou mãe de Deus, no caso aqui o Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então o elogio a Nossa Senhora porque antes mesmo de ela ser mãe fisicamente de Jesus, ela já tinha gerado no seu coração a palavra de Deus. Ela vivenciava constantemente essa palavra que um dia tomou o espaço no seu coração e essa palavra se fez carne. Então, queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora recebe aqui
2 elogios maravilhosos. Ela é mãe de Jesus porque ela vivenciou a palavra, mas ela é mãe de Jesus porque o Espírito Santo concebeu no seu seio nosso Senhor Jesus Cristo. Então Nossa Senhora ela está nos apontando o caminho aqui. E qual é o caminho? É sempre fazer a vontade do Pai. Porque se nós quisermos fazer parte da família de Jesus, é a aplicação da palavra dele, tudo aquilo que ele nos pede. Mas, Padre, eu já sou batizado, eu sou discípulo de Cristo, eu sou filho de Deus. É a graça do batismo que foi administrado em mim, que me trouxe todas essas bênçãos. É verdade, nós somos filhos de Deus. Mas para sermos filhos de Deus e irmãos de Jesus de fato, a condição é a seguinte: colocar em prática a palavra de Deus. Foi Jesus que falou: meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe é aquele que escuta a palavra e a põe em prática. Então que nesta missa nós possamos pedir ao Senhor a graça de vivenciarmos a palavra de Deus. Quando vem aquela tentação de dizer, não vale a pena vivenciar aquilo que Deus está nos pedindo, ou é impossível fazer aquilo que Deus nos pede. Que nós possamos expulsar essa tentação e dizer, como Nossa Senhora disse na visita do anjo, que a tua vontade seja feita. Ao recebermos essa Eucaristia, nós iremos receber o próprio Jesus que estava no seio de Maria, nossa mãe, ela que gerou Jesus, e nós temos essa graça de estarmos tão unidos a Jesus, a tal ponto de gerar Jesus em nós. Que bênção e que graça. E para concluir minha homilia, eu quero dizer também que Nossa Senhora participava das celebrações eucarísticas. Inclusive, quem nos lembrou muito bem isso foi o Papa São João Paulo II, quando ele escreve sobre a Eucaristia. Depois de Pentecostes, os discípulos começaram a celebrar as missas. E quem que estava na assembleia lá para receber a comunhão? Nossa Senhora. Ela recebeu a comunhão das mãos de Pedro, ela recebeu a comunhão das mãos de João, discípulo amado, de Tiago. E diz o Papa João Paulo II, quando ela recebia a comunhão, ela se lembrava do dia que o Espírito Santo veio sobre ela e gerou nela o Salvador. Então Nossa Senhora nos ensina a escutarmos a palavra de Deus, a vivenciarmos a palavra de Deus, e Nossa Senhora nos ensina a bem comungarmos, a sermos tão unidos a Jesus para sermos irmãos de Jesus. Amém. Amém.